e ela virou uma atração turística, com gente viajando do mundo inteiro só pra colar o seu chicletinho. Até o dia que a cidade resolveu limpar ela. Isso foi muito difícil. Demorou 130 horas e custou mais de 20 mil reais. Aí, uma semana depois, todo mundo já tinha colado o chiclete de volta. Esse jogo parece fácil, mas é um golpe. Eles pedem pra você cobrir o círculo vermelho com esses 3 círculos e não deixar nenhuma parte à mostra pra ganhar um iPhone. Mas quando esse cara tentou, ele perdeu muito feio e pediu pro funcionário mostrar como fazia. E ele conseguiu na primeira tentativa. Mas é porque aí tem um golpe. Porque além de os círculos do funcionário serem muito maiores que os outros, ali dentro também tem um imã. Esse jogo parece fácil, mas é um golpe. Eles pedem pra você cobrir o círculo vermelho com esses 3 círculos e não deixar nenhuma parte à mostra pra ganhar um iPhone. Mas quando esse cara tentou, ele perdeu muito feio e pediu pro funcionário mostrar como fazia. E ele conseguiu na primeira tentativa. Mas é porque aí tem um golpe. Porque além de os círculos do funcionário serem muito maiores que os outros, ali dentro também tem um imã. Esse jogo parece fácil, mas é um golpe. Eles pedem pra você cobrir o círculo vermelho com esses 3 círculos e não deixar nenhuma parte à mostra pra ganhar um iPhone. Mas quando esse cara tentou, ele perdeu muito feio e pediu pro funcionário mostrar como fazia. E ele conseguiu na primeira tentativa. Mas é porque aí tem um golpe. Porque além de os círculos do funcionário serem muito maiores que os outros, ali dentro também tem um imã. Isso parece papel toalha, mas quando você puxa, ele não sai. Em alguns países, ao invés de usar papel pra secar a mão, pra ser mais ecológico, sai esse pano de dentro do suporte. Aí você usa e ele volta pra dentro pra ser reutilizado pela próxima pessoa. Como é a vida dos canhotos? Escrever num caderno pros destros é normal, mas pros canhotos significa sujar a mão inteira de lápis ou caneta. E é impossível escrever em lousas, porque você apaga o que escreveu com a mão. O número de carteiras na escola pra canhotos também é mísero, e muitas vezes você tem que sair pra buscar em outra sala. Usar tesoura também é um desafio. Os números nas fitas métricas ficam invertidos, e a geladeira vira uma arma. Qual o nome real desses produtos? Todo mundo chama isso de zíper, mas isso na verdade é o nome de uma marca. O nome certo é Fechicler. Isopor também não é o nome oficial disso aqui, e sim poliestireno expandido. Eu vou continuar falando errado. Plástico bolha também não é o nome real disso. O certo é embalagem protetora com almofada de ar. Isso aqui é um frisbee, certo? Errado, porque esse também é o nome da marca. Isso é um disco voador. E Makita, na verdade, é o nome da marca. O nome é serra circular. Qual o nome real desses produtos? Todo mundo chama isso de zíper, mas isso na verdade é o nome de uma marca. O nome certo é Fechicler. Isopor também não é o nome oficial disso aqui, e sim poliestireno expandido. Eu vou continuar falando errado. Plástico bolha também não é o nome real disso. O certo é embalagem protetora com almofada de ar. Isso aqui é um frisbee, certo? Errado, porque esse também é o nome da marca. Isso é um disco voador. E Makita, na verdade, é o nome da marca. O nome é serra circular. Por que os elevadores da França são tão pequenos? Eles são tão apertados que só cabe uma pessoa por vez e mal dá pra levar as compras de mercado. E quando eles não são pequenos, são extremamente finos. Isso acontece porque a maioria dos prédios lá foram criados antes dos elevadores serem inventados. Então, quando criaram a tecnologia, precisaram enfiar eles em qualquer cantinho que tivesse sobrando. Por que os elevadores da França são tão pequenos? Eles são tão apertados que só cabe uma pessoa por vez e mal dá pra levar as compras de mercado. E quando eles não são pequenos, são extremamente finos. Isso acontece porque a maioria dos prédios lá foram criados antes dos elevadores serem inventados. Então, quando criaram a tecnologia, precisaram enfiar eles em qualquer cantinho que tivesse sobrando. Por que os elevadores da França são tão pequenos? Eles são tão apertados que só cabe uma pessoa por vez e mal dá pra levar as compras de mercado. E quando eles não são pequenos, são extremamente finos. Isso acontece porque a maioria dos prédios lá foram criados antes dos elevadores serem inventados. Então, quando criaram a tecnologia, precisaram enfiar eles em qualquer cantinho que tivesse sobrando. Uma mãe reclamou que esse escorrega era perigoso demais, e por isso um policial resolveu descer ele pra provar que não era. Só que isso aqui aconteceu. Mas esse vídeo viralizou muito, e as pessoas começaram a ir até esse parquinho só pra escorregar que nem o policial. E agora tem filas de quase 1 hora todo dia só pra ser jogado pra fora que nem bosta. Nessa prova, os alunos tinham que copiar a imagem o mais parecido e rápido possível. Mas um aluno foi genial. Enquanto todo mundo tava sofrendo pra copiar só olhando, ele colou 2 lápis nas pontas da régua e usou eles pra tracejar a imagem original, deixando o seu desenho idêntico à referência. Nessa
prova, os alunos tinham que copiar a imagem o mais parecido e rápido possível. Mas um aluno foi genial. Enquanto todo mundo tava sofrendo pra copiar só olhando, ele colou 2 lápis nas pontas da régua e usou eles pra tracejar a imagem original, deixando o seu desenho idêntico à referência. Nessa prova, os alunos tinham que copiar a imagem o mais parecido e rápido possível. Mas um aluno foi genial. Enquanto todo mundo tava sofrendo pra copiar só olhando, ele colou 2 lápis nas pontas da régua e usou eles pra tracejar a imagem original, deixando o seu desenho idêntico à referência. Nessa prova, os alunos tinham que copiar a imagem o mais parecido e rápido possível. Mas um aluno foi genial. Enquanto todo mundo tava sofrendo pra copiar só olhando, ele colou 2 lápis nas pontas da régua e usou eles pra tracejar a imagem original, deixando o seu desenho idêntico à referência. Esse sorvete é tão duro que precisa de uma faca pra cortar. Ele é o sorvete turco, que derrete muito mais devagar do que os sorvetes normais. Os que a gente toma são macios, porque são feitos com leite de vaca. Mas esse é feito com leite de cabra super concentrado. Além de ter um ingrediente especial chamado salep, que deixa o sorvete tão duro que ele não derrete no sol. Esse sorvete é tão duro que precisa de uma faca pra cortar. Ele é o sorvete turco, que derrete muito mais devagar do que os sorvetes normais. Os que a gente toma são macios, porque são feitos com leite de vaca. Mas esse é feito com leite de cabra super concentrado. Além de ter um ingrediente especial chamado salep, que deixa o sorvete tão duro que ele não derrete no sol. Esse sorvete é tão duro que precisa de uma faca pra cortar. Ele é o sorvete turco, que derrete muito mais devagar do que os sorvetes normais. Os que a gente toma são macios, porque são feitos com leite de vaca. Mas esse é feito com leite de cabra super concentrado. Além de ter um ingrediente especial chamado salep, que deixa o sorvete tão duro que ele não derrete no sol. Esse sorvete é tão duro que precisa de uma faca pra cortar. Ele é o sorvete turco, que derrete muito mais devagar do que os sorvetes normais. Os que a gente toma são macios, porque são feitos com leite de vaca. Mas esse é feito com leite de cabra super concentrado. Além de ter um ingrediente especial chamado salep, que deixa o sorvete tão duro que ele não derrete no sol. Nunca acredite no que você vê na internet, porque durante essa live tudo parecia normal, até ela revelar que tava usando uma tela verde, porque o seu quarto na verdade estava assim. Esse carro detecta tudo que acontece em volta, inclusive esse pedestre, e ele percebe até a diferença entre um tipo de carro e o outro. Esse menino achou um buraco misterioso na escola e começou a jogar coisas aleatórias por ele. Ele começou com talheres e foi indo pra coisas mais intensas, sem ter ideia de pra onde esse buraco dava. Ele jogou uma garrafa de vidro, suco e até ketchup, ainda sem saber o que esse buraco era. Até o dia que ele chegou pra jogar alguma coisa e tinham tampado o buraco. Esse menino achou um buraco misterioso na escola e começou a jogar coisas aleatórias por ele. Ele começou com talheres e foi indo pra coisas mais intensas, sem ter ideia de pra onde esse buraco dava. Ele jogou uma garrafa de vidro, suco e até ketchup, ainda sem saber o que esse buraco era. Até o dia que ele chegou pra jogar alguma coisa e tinham tampado o buraco. Esse menino achou um buraco misterioso na escola e começou a jogar coisas aleatórias por ele. Ele começou com talheres e foi indo pra coisas mais intensas, sem ter ideia de pra onde esse buraco dava. Ele jogou uma garrafa de vidro, suco e até ketchup, ainda sem saber o que esse buraco era. Até o dia que ele chegou pra jogar alguma coisa e tinham tampado o buraco. Esse menino achou um buraco misterioso na escola e começou a jogar coisas aleatórias por ele. Ele começou com talheres e foi indo pra coisas mais intensas, sem ter ideia de pra onde esse buraco dava. Ele jogou uma garrafa de vidro, suco e até ketchup, ainda sem saber o que esse buraco era. Até o dia que ele chegou pra jogar alguma coisa e tinham tampado o buraco. Eles zoaram o professor colocando o álcool gel no apagador da lousa, porque isso faz um riscão preto. Primeiro, eles testaram pra ver se funcionava e quando viram que sim, guardaram o apagador de volta. E sem suspeitar de nada, o coitado do professor usou ele na aula e ferrou a lousa toda. Esse cara viralizou por causa da sua aparência. Ele parece ter 2 buracos enormes nas bochechas, em que dá até pra passar coisas de um lado pro outro. Muita gente ficou chocada porque comer, beber e até respirar desse jeito é bem mais difícil. Mas a verdade é que ele enganou todo mundo, porque na real é um artista de efeitos especiais. Esse cara viralizou por causa da sua aparência. Ele parece ter 2 buracos enormes nas bochechas, em que dá até pra passar coisas de um lado pro outro. Muita gente ficou chocada porque comer, beber e até respirar desse jeito é bem mais difícil. Mas a verdade é que ele enganou todo mundo, porque na real é um artista de efeitos especiais. Esse cara viralizou por causa da sua aparência. Ele parece ter 2 buracos enormes nas bochechas, em que dá até pra passar coisas de um lado pro outro. Muita gente ficou chocada porque comer, beber e até respirar desse jeito é bem mais difícil. Mas a verdade é que ele enganou todo mundo, porque na real é um artista de efeitos especiais. Esse cara viralizou por causa da sua aparência. Ele parece ter 2 buracos enormes nas bochechas, em que dá até pra passar coisas de um lado pro outro. Muita gente ficou chocada porque comer, beber e até respirar desse jeito é bem mais difícil. Mas a verdade é que ele enganou todo mundo, porque na real é um artista de efeitos especiais. Esse cara deixou um pincel muito tempo em química e ele saiu transparente. O que ele usou foi thinner, que é tão forte que dependendo do pincel e do tempo que você deixar, pode realmente descolorir as cerdas. Mas não desse jeito, porque esse vídeo é fake. Esse vídeo é uma cápsula do tempo. Eu vou privar ele no dia 31 de dezembro de 2025. E
voltar ele pra público só no dia 31 de dezembro de 2026. Então, deixa um comentário pro seu eu do futuro. E se inscreve pra esse vídeo voltar no que vem e você ver o que mudou. Dá pra respirar debaixo d'água se você colocar um balde na sua cabeça, porque o ar que tava dentro dele fica preso, criando uma bolha 100% sem água pra você conseguir respirar de boa. Mas isso é perigoso, então não faça. Que absurdo, os pais desse bebê largaram ele sozinho dormindo na neve. Na real, isso é super normal nos países escandinavos. No inverno, eles colocam os bebês e até recém-nascidos pra dormir do lado de fora de casa, mesmo quando tá nevando, porque eles acham